Você vai fazer o vestibular da Universidade Estadual de Ponta Grossa no ano de 2023? Se sim, você está no lugar certo. Eu sou o professor Gilberto Rocha e vou apresentar para vocês a nova lista de obras literárias indicadas para o vestibular da UEPG e, consequentemente, para o PSS 3. Para quem não sabe, a lista de obras do PSS 3 e do vestibular é a mesma. Então, se você já fez o PSS 1 e o PSS 2, você agora tem uma lista novinha em folha. A UEPG divulgou essa lista no dia 4 de janeiro, isso mesmo. Hoje é dia 17, eu aposto que está todo mundo de férias, curtindo e tal, nem quer saber de nada de vestibular. Então eu estou fazendo esse vídeo para apresentar as obras apenas. A gente não vai fazer aqui nenhuma análise mais aprofundada, nenhuma videoaula. Quem sabe no futuro, né? A gente possa fazer uma videoaula a respeito. Mas vamos lá. Primeiro livro dessa lista, Clara dos Anjos, de Lima Barreto. Lima Barreto terminou esse livro em 1922, mas essa obra só foi publicada muito depois da morte dele, em 1948. O Lima Barreto morreu em 22, tá? Ele terminou o livro poucos meses antes de falecer, mas a publicação só aconteceu quase nos anos 50. Nesse livro, Lima Barreto conta a história de uma moça mulata, pobre, que mora na periferia, que é a Clara dos Anjos, e que se apaixona por um sujeito branco, rico e que não é exatamente um cara muito bacana. Chama-se Cassie Jones. Ao ler o livro, observe, além da Clara e do Cassie Jones, que são os personagens principais, um personagem chamado Mahamaki, que é o padrinho da Clara dos Anjos. Esse personagem é bastante interessante na narrativa criada pelo Lima Barreto. Em 1940, Carlos Drummond de Andrade lança o seu terceiro livro, que se chama Sentimento do Mundo. Drummond, que é o maior poeta de toda a literatura brasileira, já relativamente consagrado no meio literário, e esse livro, claro, vai trazer aí as características do início da carreira do Drummond, né? Um negativismo, um pessimismo muito grande, textos reflexivos, né? Muitas dúvidas, muitas angústias em relação ao que estava acontecendo no mundo. Afinal de contas, a primeira, ou melhor dizendo, a Segunda Guerra Mundial já havia começado. E essa incerteza, essas dúvidas, essas angústias permeavam a humanidade daquele período. Agora, um livro que tem um nome que eu não sei pronunciar: Aikakiritama, de Aikakiritama, eu moro na cidade, de Márcia Uena Cambeba, livro lançado em 2013. A Márcia é uma moça de origem indígena, ela é da etnia Cambeba, por isso que o nome dela é assim, Márcia Uena Cambeba. E é um livro de poemas, pessoal, também é um livro de poemas. Diferente, obviamente, porque se trata de uma visão indígena em relação à cidade. Né? Claro que não é só isso, tem outras coisas no livro, mas basicamente a ideia central é essa. A Márcia, ela é uma autora, não só escritora, ela é atriz, ela é cantora, ocupou e ocupa cargos públicos. Eu acho que vocês vão gostar bastante desse livro Eu Moro na Cidade. Temos Conceição Evaristo, a autora mineira, negra, com a sua obra Olhos d'Água. Conceição Evaristo, que é uma autora bastante crua, no sentido de que ela mostra aí as mazelas da população negra, da população de baixa renda, que mora nas periferias, nas periferias das grandes cidades, nas favelas. Fala da cultura afro-brasileira, que é obviamente bastante importante, e é um livro de contos. São 15 contos, ou seja, 15 pequenas histórias que nós temos aqui. A Conceição Evaristo, como eu disse, ela é uma autora crua, mas ao mesmo tempo ela é bastante lírica. Por isso que eu acredito que vocês vão gostar e vão ficar bastante impactados pela leitura de Olhos d'Água. Como ponto de partida, eu cito dois contos para você prestar mais atenção. Não que os outros não sejam importantes, mas o título do livro, Olhos d'Água, o conto que dá título ao livro, leia ele e
tire as suas conclusões. E o conto chamado Aiolua. Esse é um conto um pouquinho complexo. É um conto alegórico e tal, mas aí os seus professores com certeza vão explicar direitinho para você do que se trata. E fechando essa nova lista de obras indicadas pela UEPG, temos o livro Torto Arado, lançado em 2019. Olhos d'Água foi lançado em 2014. Meus queridos, o livro Torto Arado, apesar de ser um livro super recente na história da literatura brasileira, ele já é um clássico, essa é a grande verdade. Recebeu vários prêmios e eu tenho certeza que você também vai gostar e vai ficar impactado por essa leitura. O livro que tem basicamente duas irmãs, a Belísia e a Bibiana, e é em torno delas que a narrativa se constrói. Uma narrativa que fala aí de coronelismo, de preconceito em relação aí aos oprimidos. E claro, um detalhe importante, esse livro traz marcas da literatura contemporânea brasileira, como, por exemplo, a multiplicidade de narradores. Nós não temos um narrador só nesse livro não, tá? Observa isso ao longo da leitura. Pessoal, essa é a nova lista de obras da UEPG. Espero que vocês façam boas leituras e fiquem ligados no canal, porque esse ano vai ter novidades aí para você que vai fazer o vestibular da UEPG e outros vestibulares aí também, tá certo? Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.